O dia amanhecia com um céu pintado de tons dourados e rosados, como se a própria cidade desejasse boas-vindas aos que ousassem sonhar. Eduardo, um empresário de sucesso, caminhava apressado pelo Parque Central, ajeitando o paletó impecável e observando cada detalhe do movimento urbano. Seus passos firmes ecoavam confiança, mas por trás do terno caro e do sorriso elegante havia uma rotina cansativa, cheia de decisões que pesavam em cada hora do dia. Foi então que a viu. Mariana, com roupas simples e olhos brilhantes de curiosidade, tropeçou levemente em uma pedra, carregando uma cesta de flores que vendia para sustentar a família. Eduardo, sem pensar, estendeu a mão e segurou a cesta antes que ela caísse. O contato breve de seus dedos despertou uma estranha eletricidade, e seus olhos se encontraram por um instante que parecia durar segundos infinitos. Obrigada, disse Mariana, a voz doce, porém cautelosa. Você salvou minhas flores. Não foi nada, respondeu Eduardo, surpreendido por sentir um calor que não vinha do sol da manhã. Mas você precisa ser mais cuidadosa. Não quero que ninguém estrague esse sorriso tão cedo. O olhar dela se suavizou. Algo na sinceridade dele parecia atravessar as barreiras do mundo que ela conhecia, cheio de limitações e desconfianças. Por um breve instante, as diferenças entre suas vidas pareceram desaparecer, e uma conexão inesperada se formou. No entanto, nem tudo era tão simples. De volta à mansão da família, Dona Helena, mãe de Eduardo, observava a cena pela tela de segurança que mostrava o parque próximo. Seu coração se apertou ao ver o filho envolvido com alguém tão comum. Ela franziu o senho, o lábio superior contraído em desaprovação. Ele não pode, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Não com alguém assim. Ele precisa de uma mulher do nosso mundo, do nosso status. Helena era conhecida por sua rigidez, exigência e vaidade. Nada poderia, em sua visão, manchar a imagem da família. E ver seu filho rindo e olhando para aquela moça com tanto interesse era inaceitável. Enquanto isso, Eduardo sentiu algo diferente nascer naquele momento. Uma mistura de admiração, curiosidade e algo mais profundo, difícil de nomear. Mariana parecia simples à primeira vista, mas sua energia, sua autenticidade eram magnéticas. Ele sabia que aquele encontro mudaria o rumo de seus dias, ainda que não soubesse quanto a mãe dele se oporia a isso. Quando se despediram, o vento levou algumas pétalas das flores, como se a própria cidade celebrasse aquele instante. Eduardo prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de conhecer melhor aquela mulher, sem imaginar que cada passo em direção a Mariana seria acompanhado pela sombra da desaprovação materna, preparando o terreno para conflitos, intrigas e um romance capaz de abalar estruturas familiares. E assim, entre olhares, gestos e pequenas palavras, o destino começava a tecer sua história, unindo dois mundos diferentes, anunciando o início de uma trama intensa de amor, preconceito e desafios emocionais. Dias se passaram desde aquele primeiro encontro, mas Eduardo não conseguia tirar Mariana da mente. Cada pensamento sobre ela trazia uma mistura de fascínio e inquietação. Algo em sua autenticidade parecia tocar uma parte esquecida de seu coração, apagado pela rotina, pelo ambiente rígido da alta sociedade. Decidido a conhecê-la melhor, Eduardo voltou ao parque, dessa vez com a desculpa de comprar flores, mas com a intenção clara de prolongar o contato. Mariana estava lá, ocupada organizando suas flores, quando ele se aproximou com um sorriso mais confiante. Olá novamente, disse Eduardo, tentando parecer casual, mas falhando diante do nervosismo inesperado que sentia. Eduardo, respondeu Mariana, surpresa e tímida. Pensei que não voltaria tão cedo. Eu não consigo me esquecer de alguém que salvou minhas manhãs e minhas flores. Ele sorriu, tentando quebrar o gelo. Enquanto os dois conversavam, a tensão do mundo real começou a se infiltrar naquele momento mágico. Helena, a mãe de Eduardo, havia descoberto por aliados discretos do parque que o filho estava frequentando aquele local. Imediatamente, seu coração se encheu de raiva e desaprovação. Ele não pode, disse Helena, falando sozinha diante do espelho da mansão, a mão pressionando a testa. Não quero que ele se envolva com alguém tão comum. Eu farei de tudo para impedi-lo. Decidida, ela começou a arquitetar estratégias para separar o casal antes mesmo que o romance pudesse florescer. Sabia que não bastaria apenas repreender Eduardo.
Ela precisava minar a confiança e a liberdade dele, mostrando que o relacionamento era impossível, inadequado e perigoso para o status da família. Enquanto isso, Eduardo e Mariana se encontravam por horas no parque, rindo e compartilhando histórias de mundos totalmente diferentes. Mariana contou sobre sua vida simples, as dificuldades que enfrentava para ajudar a família, enquanto Eduardo falava das responsabilidades do império que herdara, sem perder a ternura ou a sinceridade. Cada palavra aproximava-os mais, e a conexão se tornava impossível de ignorar. Mas a sombra da mãe pairava, silenciosa e ameaçadora. Helena começou a utilizar aliados discretos para seguir Eduardo e reportar cada passo dele. Pequenos boatos foram espalhados, rumores sutis surgiram na alta sociedade, todos com o objetivo de desacreditar Mariana e criar dúvidas no coração do filho. Uma tarde, enquanto Eduardo se preparava para mais um encontro com Mariana, recebeu uma ligação de Helena. Eduardo, precisamos conversar. A voz dela era firme, autoritária, carregada de desaprovação. Ele sentiu o peso do mundo ao ouvir sua mãe. Sabia que qualquer conversa seria uma tentativa de manipulá-lo, de afastá-lo de Mariana. Mas, em vez de recuar, algo dentro dele cresceu. A determinação de proteger o que sentia, mesmo que isso significasse enfrentar a própria mãe. Mãe, eu não quero brigar, mas também não posso ignorar o que sinto. Sua voz era calma, mas carregava uma firmeza que Helena ainda não conhecia. O embate estava apenas começando. Eduardo precisava equilibrar o amor que crescia por Mariana com a pressão de uma mãe poderosa e influente. Cada decisão agora teria consequências profundas, não apenas para o romance, mas para toda a dinâmica familiar. Enquanto o sol se punha, tingindo o parque de tons laranja e rosa, Eduardo e Mariana caminharam lado a lado, conscientes de que o caminho à frente seria cheio de desafios. Mas naquele instante, entre risos e olhares cúmplices, eles não se importavam com o mundo. O amor havia surgido, mas a luta estava apenas começando. O relógio marcava o fim da tarde e a cidade começava a se acender com luzes quentes, refletindo nos vidros das janelas e nas ruas movimentadas. Eduardo e Mariana estavam sentados em um café modesto, rindo e compartilhando histórias do dia, quando o telefone de Eduardo vibrou. A tela mostrava o nome que ele menos queria ver naquele momento, Helena. Ele respirou fundo, tentando não demonstrar nervosismo diante de Mariana, mas sabia que a ligação traria tensões imediatas. Oi, mãe, disse ele, a voz tentando soar natural. Eduardo, precisamos falar sobre suas escolhas, começou Helena, a voz carregada de desaprovação. Não quero que você continue vendo aquela moça. Não é apropriado para você, nem para nossa família. Mariana, silenciosa ao lado de Eduardo, sentiu um frio percorrer sua espinha. Apesar de tímida, ela já começava a entender que o mundo de Eduardo não era tão simples quanto parecia. A mãe dele era poderosa, influente e capaz de controlar muitas coisas ao redor do filho. Mãe, eu não posso simplesmente ignorar meus sentimentos, respondeu Eduardo, firme. Mariana é especial. Eu quero continuar vendo-a. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas suficiente para que Helena percebesse que precisaria agir de forma mais concreta. Ela não poderia se contentar com palavras. Determinada, começou a arquitetar pequenos obstáculos, encontros cancelados com desculpas de negócios urgentes, convites falsos para eventos familiares, até comentários sutis para amigos em comum, com o objetivo de semear dúvidas sobre Mariana. Enquanto isso, Eduardo percebeu que precisava proteger o relacionamento, mas também manter discrição. Ele começou a planejar encontros mais privados, locais afastados de olhares curiosos, sempre tentando manter Mariana segura de qualquer interferência. Mariana, por sua vez, sentia o peso do preconceito e da diferença social, mas sua determinação crescia a cada momento que passava ao lado de Eduardo. Ela não queria ser apenas uma sombra em sua vida, queria mostrar que, apesar da simplicidade, tinha dignidade, coragem e inteligência. O primeiro grande teste veio naquela mesma semana, quando Eduardo foi convidado para um evento empresarial importante, onde Helena marcaria presença. Ele sabia que seria impossível levar Mariana sem atrair olhares críticos e comentários maliciosos. Mariana, começou ele, preocupado. Sei que é difícil, mas talvez seja melhor você não vir neste evento. Ela olhou nos olhos dele, firme e segura. Eduardo,
Eu posso não ter riqueza ou títulos, mas tenho orgulho de quem sou. Se você quiser me levar, eu irei. O coração dele acelerou. Naquele instante, ele compreendeu que não se tratava apenas de amor, mas de confiança, coragem e vontade de enfrentar o mundo juntos. No dia do evento, a tensão era palpável. Helena, elegante e fria, observava cada movimento, pronta para intervir com palavras cortantes ou olhares de reprovação. Amigos e parceiros de negócios lançavam olhares curiosos, alguns admirando a coragem de Mariana, outros julgando-a silenciosamente. Apesar de tudo, Eduardo segurou firme a mão de Mariana, mostrando que o que importava era a conexão deles, não os olhares ou opiniões alheias. Cada gesto, cada sorriso compartilhado, fortalecia o laço entre eles, desafiando a oposição da mãe e criando um campo invisível de resistência emocional. No final da noite, quando a festa terminou, Mariana e Eduardo caminharam lado a lado pela rua iluminada, conscientes de que haviam passado pelo primeiro teste do relacionamento, a desaprovação direta da mãe. Eles sabiam que obstáculos maiores ainda viriam, mas também sabiam que o sentimento que compartilhavam era forte o suficiente para enfrentar cada um deles. A história de amor havia começado, mas a verdadeira luta pelo coração de Eduardo e a aceitação de Mariana estava apenas começando. Os dias seguintes ao evento deixaram Eduardo e Mariana ainda mais conectados, mas também sob vigilância intensa. Helena não estava disposta a ceder. Cada sorriso, cada gesto do filho em direção à moça humilde se transformava em uma chama de frustração que ela alimentava sem descanso. Na mansão, ela reuniu aliados próximos, pessoas influentes na sociedade e negócios da família, traçando planos minuciosos. Sua voz era fria, calculista, carregada de autoridade. Eles não podem continuar assim, disse Helena, passando os dedos pelo mármore da mesa do escritório. Mariana precisa ser desacreditada e Eduardo deve perceber que está cometendo um erro. Ela começou com pequenos rumores, comentários insinuando que Mariana era interesseira, que buscava apenas status. Pequenos detalhes sobre sua origem foram distorcidos para parecerem vergonhosos ou inadequados. Tudo cuidadosamente calculado para que ninguém percebesse sua manipulação, mas que plantasse dúvidas silenciosas no coração de Eduardo. Enquanto isso, Eduardo e Mariana continuavam a se encontrar. Cada momento deles era precioso, cheio de risos, conversas profundas e olhares cúmplices. Mas a sombra da oposição materna estava sempre presente. Ele sentia a tensão crescer. Sabia que algo estava por vir, mas não podia imaginar a magnitude do que Helena estava planejando. Em um desses encontros, Mariana compartilhou suas inseguranças. Eduardo, eu não quero ser um problema para você, disse ela, segurando a mão dele com força. Sei que sua mãe não me aceita e eu não quero atrapalhar sua vida. Mariana, você não é um problema, respondeu ele, olhando profundamente em seus olhos. Se alguém não consegue ver o que você realmente é, esse problema não é seu. Mas mesmo com palavras de conforto, Helena já havia começado a agir de forma mais direta. Ela contratou um detetive particular para investigar Mariana, tentando descobrir algo que pudesse manchar sua reputação. Cada ligação que Eduardo recebia, cada recado sutil ou comentário feito por conhecidos próximos da família, era parte do plano da mãe. Mariana, apesar de humilde, possuía inteligência e sensibilidade. Ela percebeu os olhares estranhos, os comentários maliciosos e a tensão crescente, mas não se deixou abater. Sua força vinha da convicção de que seu amor por Eduardo não poderia ser destruído por inveja ou preconceito. Um dia, Helena decidiu intensificar ainda mais a pressão. Convidou Eduardo para um almoço familiar, sem revelar que Mariana também estava convidada por engano. A intenção era clara: humilhar Mariana em público, diante de amigos e parceiros de negócios, mostrando que ela não pertencia ao mundo do filho. Quando Eduardo percebeu a armadilha, sentiu um aperto no peito. Sabia que precisava proteger Mariana, mas também precisava manter a compostura diante de sua mãe e dos convidados. Ele respirou fundo e tomou uma decisão: não permitir que Helena controlasse suas emoções, nem a relação que tinha com Mariana. No almoço, enquanto Helena lançava olhares gélidos e comentários venenosos, Eduardo manteve a mão de Mariana discretamente sobre a mesa, sinalizando apoio silencioso. Mariana, percebendo o gesto, sentiu uma onda de coragem e determinação. Ela sabia que cada olhar,
Cada palavra de Helena era apenas mais um obstáculo a ser superado e não a definição de seu valor ou amor. Ao final do encontro, Eduardo e Mariana caminharam juntos até o carro, exaustos, mas fortalecidos. A tensão do dia deixou claro que Helena não recuaria facilmente e que a luta pela aceitação, respeito e pelo próprio amor seria árdua. Mas naquele momento, entre sorrisos cansados e palavras sussurradas, eles souberam que o vínculo que compartilhavam era mais forte do que qualquer intriga. Helena, de volta à mansão, assistia à saída do casal pela janela, a expressão fechada e o coração apertado. Ela não imaginava que cada tentativa de destruir o relacionamento só tornava Eduardo e Mariana mais unidos, mais determinados a lutar pelo que sentiam. E assim, enquanto o céu se tingia de tom de laranja e púrpura ao entardecer, um novo capítulo se iniciava. Cheio de desafios, intrigas mais ousadas, o amor crescendo silenciosamente, mas de forma inquebrável, entre duas pessoas de mundos diferentes. Os dias se sucederam com encontros discretos, sorrisos furtivos entre Eduardo e Mariana, mas Helena não descansava. Sua mente fervilhava de estratégias e intrigas, cada uma mais elaborada do que a anterior, buscando separar o casal a qualquer custo. Ela começou a planejar ações que envolviam aliados próximos de Eduardo, tentando influenciar suas decisões e minar sua confiança em Mariana. Enquanto isso, Eduardo sentia-se dividido entre o amor que crescia por Mariana e a pressão constante de sua mãe. A dualidade da situação pesava em seus ombros. Por um lado, o desejo de estar com ela. Por outro, a responsabilidade de lidar com a influência de Helena na família e nos negócios. Ele sabia que cada passo em direção a Mariana precisava ser cuidadoso, mas seu coração insistia em seguir seu próprio caminho. Mariana, percebendo a tensão, decidiu ser honesta sobre seus medos. Eduardo, eu sei que sua mãe não gosta de mim, disse ela, os olhos marejados de preocupação. Mas eu não quero ser uma fonte de problemas para você. Ele segurou seu rosto com ternura, os olhos refletindo determinação e paixão. Mariana, você não é um problema. Se alguém não consegue enxergar seu valor, esse é o problema deles, não o seu. Apesar do calor da conversa, a sombra de Helena era palpável. Ela havia enviado discretamente mensagens anônimas a parceiros de negócios de Eduardo, insinuando que Mariana não tinha boas intenções, tentando semear dúvidas sobre o caráter dela. Ao mesmo tempo, fazia comentários ácidos sobre Mariana na frente de Eduardo, esperando que ele se sentisse dividido. O primeiro confronto direto aconteceu durante o jantar familiar, quando Helena, fria e calculista, questionou abertamente Mariana sobre sua origem e intenções. A atmosfera estava carregada, cada palavra pesada como chumbo. Mariana, você realmente acha que pertence a este mundo? Perguntou Helena, com um sorriso cortante. Não quero maltratar ninguém, mas precisamos ser honestos sobre quem você é. Mariana respirou fundo, mantendo a calma, a dignidade e a coragem intactas. Dona Helena, eu posso não ter nascido nesse mundo, mas tenho honra, caráter e coragem. E estou ao lado de Eduardo porque meu amor por ele é genuíno. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Ele sabia que Mariana tinha enfrentado a primeira prova de fogo com integridade, e isso fortaleceu ainda mais seu vínculo. Mas Helena não recuou. Ela começou a planejar medidas mais ousadas, alianças estratégicas, pequenos boicotes, até mesmo propostas de casamento para Eduardo com alguém de seu próprio círculo social, esperando que ele cedesse à pressão. Enquanto a mãe arquitetava seus planos, Eduardo e Mariana continuavam a encontrar momentos de intimidade, cada gesto carregado de emoção, cada toque reforçando a força do amor deles. Caminharam juntos pelos parques, compartilharam risadas e sonhos, e cada pequena vitória silenciosa sobre as intrigas de Helena os aproximava ainda mais. No final do dia, enquanto a cidade se iluminava com tons de dourado e púrpura do pôr do sol, Eduardo olhou para Mariana e disse: Eu sei que minha mãe fará tudo para nos separar, mas estou disposto a enfrentar qualquer obstáculo, porque você vale cada batalha. Mariana sorriu, sentindo uma onda de coragem e esperança. Então vamos enfrentar juntos, disse ela, segurando firme a mão dele, e provar que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. E assim, enquanto o céu escurecia e as luzes da cidade começavam a brilhar, o amor entre Eduardo e Mariana se fortalecia, preparando o terreno para desafios maiores, intrigas mais ousadas, momentos de emoção intensa que ainda estavam por vir.
Eduardo e Mariana continuavam vivendo seu romance, escondidos em pequenas rotinas e encontros secretos, mas a presença de Helena era uma sombra constante. A mãe do empresário não se contentava apenas em repreender ou lançar olhares de desaprovação. Agora, ela buscava manipular terceiros para exercer influência indireta sobre o casal. Ela começou a agir silenciosamente, convidando amigos próximos de Eduardo para eventos sociais e transmitindo mensagens sutis sobre Mariana, insinuando que a jovem poderia estar interessada apenas na fortuna do filho. Cada comentário, cada gesto era cuidadosamente calculado para criar dúvidas no coração de Eduardo, sem parecer óbvio demais. Precisamos que ele veja a realidade, disse Helena a uma amiga da alta sociedade, com um sorriso frio. Mariana não pertence a esse mundo. Ela não entende as responsabilidades, o peso que ele carrega. Eduardo precisa perceber isso antes que seja tarde. Enquanto isso, Eduardo sentia a pressão. Alguns amigos começaram a fazer perguntas, comentários discretos, tentando entender quem era Mariana e o que ela realmente buscava. Eduardo se irritava com essas interferências, mas ao mesmo tempo se preocupava com o impacto que essas opiniões poderiam ter sobre Mariana. Ele sabia que precisava protegê-la de qualquer mal-entendido ou fofoca que surgisse. Mariana, por sua vez, não era ingênua. Ela percebia a tensão crescente, os olhares curiosos, os comentários maliciosos e a presença da mãe de Eduardo sempre pairando como um vulto invisível. Mas sua determinação em permanecer firme ao lado de Eduardo não diminuía. Pelo contrário, cada tentativa de separação apenas fortalecia sua coragem. O primeiro grande teste dessa manipulação veio durante um coquetel de negócios, onde amigos parceiros de Eduardo estavam presentes. Helena cuidadosamente arranjou para que Mariana estivesse entre os convidados, cercada de olhares críticos e comentários silenciosos. "Olá, Mariana", disse uma conhecida de Helena, com um sorriso falso. "Espero que esteja aproveitando o ambiente, mesmo não sendo do nosso meio." Mariana respirou fundo, mantendo postura firme e dignidade. Cada palavra de desprezo ou insinuante curiosidade era um lembrete de que ela precisava provar que seu caráter valia mais do que sua posição social. Eduardo percebeu a situação imediatamente. Ele se aproximou de Mariana, segurando sua mão discretamente, e a olhou nos olhos com firmeza. "Ignore tudo isso. Eu sei quem você é, e sei o quanto é importante para mim." O gesto simples, mas cheio de significado, trouxe a Mariana uma onda de segurança. Ela sabia que Eduardo não apenas a amava, mas também estava disposto a enfrentar qualquer oposição em seu nome. Mas Helena não desistia. Depois do coquetel, ela planejou conversas privadas com aliados do filho, buscando reforçar a ideia de que Mariana não era apropriada para ele. Usando pequenas mentiras e distorções, ela tentava plantar dúvidas profundas, esperando que, pouco a pouco, o coração de Eduardo começasse a hesitar. No entanto, a ligação emocional entre Eduardo e Mariana continuava sólida. Cada obstáculo lançado por Helena se transformava em um teste de paciência, confiança e amor. Eles aprenderam a se comunicar melhor, a se apoiar mutuamente e a enfrentar juntos o mundo que tentava separá-los. Enquanto caminhavam pela cidade ao entardecer, os prédios refletindo a luz dourada do sol poente, Mariana suspirou. "Eduardo, parece que nada será fácil para nós, não é?" "Nada que vale a pena é fácil", respondeu ele, apertando sua mão com determinação. "Mas estamos juntos, e é isso que importa." O vínculo deles crescia a cada dia, fortalecendo-se contra mentiras, manipulações e preconceitos. Helena, apesar de toda a sua influência, ainda não percebia que quanto mais tentava afastá-los, mais forte se tornava a conexão entre Eduardo e Mariana. E assim, o romance continuava a florescer, mesmo sob a sombra da mãe controladora, prometendo desafios ainda maiores, decisões difíceis e momentos de emoção intensa que colocariam à prova o verdadeiro significado do amor, da confiança e da coragem. O sol daquela manhã lançava raios dourados sobre a cidade, refletindo nas fachadas envidraçadas e iluminando cada detalhe do caminho que Eduardo percorria até o escritório. Mas mesmo diante da rotina intensa, sua mente permanecia ocupada com Mariana. Cada gesto, cada palavra trocada entre eles nos últimos dias parecia mais intenso, mais significativo, e Eduardo sentia que o vínculo com a jovem não era apenas paixão momentânea, mas algo profundo e transformador. Enquanto caminhava, seu telefone vibrava com mensagens de alerta discretas.
Helena estava movimentando suas peças no tabuleiro. O plano daquela vez era audacioso: transformar um evento público em uma oportunidade para humilhar Mariana, questionar sua origem, acima de tudo, testar a paciência e caráter do filho. Quando chegaram ao local, um salão elegante, repleto de empresários e figuras influentes da alta sociedade, a atmosfera estava carregada de expectativas e julgamentos silenciosos. Helena já se posicionava, elegante, sorrindo de maneira calculada, os olhos atentos a cada detalhe, pronta para intervir. Eduardo, você trouxe a moça, não é? Disse Helena, em tom aparentemente casual, mas carregado de desprezo. Espero que esteja ciente de que este não é um lugar para ela se destacar. Mariana sentiu a tensão imediatamente, mas respirou fundo, mantendo postura firme. Cada passo dado em direção ao centro do salão era um ato de coragem. Eduardo segurava sua mão, dando segurança, transmitindo confiança e proteção. O primeiro teste veio de uma pergunta direta de Helena, diante de todos. Mariana, conte-nos, como você pretende se inserir nesse mundo tão diferente do seu? A voz era cortante, cada sílaba cuidadosamente escolhida para causar constrangimento. Mariana olhou em volta, percebendo os olhares atentos dos convidados, alguns admirados, outros céticos. E, com firmeza e sinceridade, respondeu: eu não venho para substituir ninguém, nem para fingir ser algo que não sou. Eu amo Eduardo e estou disposta a aprender, a respeitar este mundo, mas nunca a renunciar quem eu realmente sou. O silêncio caiu por alguns segundos, pesado e tenso. Então, Eduardo respirou aliviado, orgulhoso da coragem e integridade da mulher ao seu lado. Helena, por sua vez, franziu a testa, percebendo que Mariana não apenas resistia às provocações, mas também começava a conquistar respeito entre os presentes. Mas a mãe do empresário não desistiria tão facilmente. Após o evento, ela começou a planejar estratégias mais complexas, envolvendo aliados do trabalho de Eduardo, tentando criar situações de constrangimento ou obstáculos financeiros sutis que pudessem minar a confiança entre os dois. Mariana, apesar da pressão, permanecia resiliente. Cada desafio que surgia não apenas testava sua coragem, mas também fortalecia o amor entre ela e Eduardo. Eles aprenderam a se apoiar mutuamente, a comunicar sentimentos e medos e a enfrentar juntos a sombra constante de Helena. Naquela noite, ao caminharem juntos pelo parque iluminado pelas luzes da cidade, Eduardo segurou firmemente a mão de Mariana e disse: cada obstáculo que ela coloca em nosso caminho só prova que o que sentimos é verdadeiro. Não vou deixar nada destruir isso. Nem eu, respondeu Mariana, com um sorriso determinado. Vamos enfrentar tudo juntos e mostrar que o amor verdadeiro supera qualquer barreira. Enquanto a lua surgia no horizonte, iluminando suavemente a cidade, o casal caminhava lado a lado, ciente de que a luta contra Helena estava apenas começando. Mas também sabiam que a coragem, a integridade e o amor que compartilhavam seriam armas poderosas contra qualquer intriga. E assim, entre olhares cúmplices e gestos silenciosos, a história de Eduardo e Mariana avançava, preparando o terreno para novos desafios, reviravoltas emocionantes e momentos decisivos que colocariam à prova a força do amor e da confiança. O escritório de Eduardo estava silencioso naquela manhã, exceto pelo som constante de teclados e telefones tocando. Mas a serenidade aparente escondia um turbilhão de tensões. Helena havia decidido elevar a intensidade de suas ações. Não bastava apenas manipular amigos ou criar constrangimentos públicos. Agora, ela mirava diretamente nos negócios do filho, tentando criar situações que pudessem gerar conflito ou desgaste emocional. Ela começou discretamente, influenciando parceiros e clientes estratégicos. Reuniões marcadas com importantes investidores foram canceladas de última hora. Contratos foram adiados e pequenas falhas em projetos surgiam misteriosamente, todas atribuídas a distrações de Eduardo. O objetivo era claro: fazer com que ele questionasse a presença de Mariana, insinuando que ela de alguma forma estava afetando sua performance profissional. Eduardo, no entanto, percebendo o padrão, manteve a calma. Ele não podia deixar que Helena manipulasse sua mente e prejudicasse o relacionamento. Mas a pressão era intensa. Cada telefonema inesperado, cada comentário malicioso, fazia seu coração apertar, temendo que Mariana se sentisse culpada ou desvalorizada. Mariana, por sua vez, começou a perceber que as dificuldades não eram meras coincidências.
O silêncio da equipe, olhares atentos e rumores sutis indicavam que algo mais profundo estava em jogo. Mas, em vez de recuar, ela decidiu mostrar sua força de caráter. Eduardo, não podemos deixar que ela nos divida ou nos faça duvidar um do outro, disse Mariana, firme. Cada obstáculo é apenas uma prova de que estamos no caminho certo. O empresário sorriu, sentindo-se fortalecido pela coragem da mulher que amava. Cada gesto, cada palavra, consolidava ainda mais o vínculo deles. Ele sabia que a batalha contra Helena não seria curta, mas também compreendia que o amor verdadeiro exigia perseverança. O ponto de virada veio durante uma reunião crítica com investidores internacionais. Helena havia plantado informações falsas sobre a capacidade de Mariana de lidar com certas situações, tentando gerar constrangimento indireto. Eduardo, conhecendo a integridade e inteligência de Mariana, decidiu enfrentá-la publicamente. Não permitirei que rumores infundados influenciem decisões importantes, disse ele, olhando nos olhos dos investidores. Mariana tem demonstrado competência, ética e dedicação, qualidades que todos nós valorizamos. O ambiente se transformou. A confiança de Eduardo e Mariana não apenas validou suas habilidades, mas também começou a minar os esforços de Helena. Cada obstáculo criado para intimidar o casal apenas reforçava a determinação de ambos. À medida que o dia avançava, a tensão entre o casal e Helena aumentava. A mãe, frustrada por não conseguir semear dúvidas, começou a pensar em estratégias ainda mais ousadas, alianças com rivais comerciais, tentativas de afastamento físico e emocional, e a possibilidade de criar crises financeiras sutis para testar a resistência do relacionamento. Mariana, ciente da magnitude da batalha, sentiu que estava crescendo em coragem e maturidade. Cada desafio enfrentado ao lado de Eduardo fortalecia não apenas o vínculo romântico, mas também a confiança pessoal dela. No final da tarde, após uma sequência de reuniões, pequenas vitórias silenciosas, Eduardo e Mariana caminharam juntos pelo parque. O céu, tingido de tons dourados e púrpura, parecia celebrar o triunfo silencioso deles. Não importa o que ela faça, disse Eduardo, segurando firme a mão de Mariana. Nós estamos juntos nisso. Cada obstáculo só nos torna mais fortes. Sim, respondeu ela, com um sorriso confiante, e vamos mostrar que o amor verdadeiro supera qualquer manipulação ou intriga. E assim, mesmo com a pressão profissional aumentando e Helena planejando movimentos ainda mais calculados, o casal se mantinha unido, cada passo consolidando um romance que prometia resistir às adversidades, provando que coragem, confiança e amor genuíno eram armas mais poderosas do que qualquer obstinação ou riqueza material. O sol da manhã se infiltrava pelas janelas da modesta casa de Mariana, iluminando cada canto simples, mas acolhedor. Apesar da aparente tranquilidade, a jovem sentia a tensão crescente. Helena, percebendo que não conseguiria afastar o casal apenas por manipulações diretas, começou a atuar nos bastidores, envolvendo pessoas próximas de Mariana, familiares, amigos e colegas de trabalho. O primeiro movimento veio em forma de um telefonema anônimo, espalhando boatos sobre Mariana para familiares distantes, insinuando que ela se beneficiara do relacionamento com Eduardo apenas por interesse financeiro. Essas palavras, embora falsas, causaram um frio no coração da jovem, que se viu obrigada a confrontar questionamentos e desconfianças de quem sempre confiara nela. Mariana, você tem certeza de que está fazendo a escolha certa? Perguntou sua irmã mais nova, hesitante, ecoando a dúvida plantada por Helena. Sim, respondeu Mariana, firme, embora não apertasse seu estômago. Eu amo Eduardo. Nada disso vai mudar meus princípios. Enquanto lidava com esses conflitos internos, Mariana descobriu que alguns amigos de confiança também haviam sido alvo de comentários distorcidos. Pequenas intrigas e mal-entendidos começaram a surgir, criando tensão silenciosa, mas suficiente para testá-la emocionalmente. Do outro lado, Eduardo percebia a crescente pressão sobre Mariana. Ele sabia que Helena havia intensificado suas ações, e a cada notícia recebida sobre rumores ou comentários maliciosos, seu coração apertava. Determinado a proteger Mariana, decidiu agir com cuidado, reforçando a comunicação entre eles e mostrando que confiava plenamente em sua integridade. Não deixe que o que os outros digam afete você, disse ele, segurando firmemente a mão dela em um encontro no parque. Eu sei quem você é, e sei o que significa para mim. Obrigada,
Eduardo, respondeu Mariana, emocionada, mas não é fácil. Cada palavra que chega às pessoas que amo corta fundo. A batalha emocional estava apenas começando. Helena, percebendo que as intrigas sociais e familiares poderiam ser mais poderosas do que simples provocações, planejou encontros onde Mariana seria confrontada publicamente por pessoas influenciadas por ela, criando situações de desconforto e tensão. O objetivo era claro: gerar insegurança suficiente para que Mariana questionasse seu lugar ao lado de Eduardo. No entanto, cada obstáculo apenas fortalecia o vínculo do casal. Eduardo se tornou um pilar constante de apoio, mostrando a Mariana que a confiança mútua e a coragem compartilhada eram mais fortes do que qualquer campanha de difamação. Um dos momentos mais desafiadores ocorreu em um jantar informal, quando a irmã de Mariana, sob influência de rumores de Helena, questionou sua relação com Eduardo de forma direta. Mariana, mantendo postura firme, explicou com clareza seu amor e compromisso, demonstrando maturidade e integridade. Eduardo, orgulhoso, apoiou-a diante de todos, reforçando que sua confiança nela não era negociável. O confronto serviu como um divisor de águas. Enquanto Helena acreditava que estava minando a relação, na verdade estava fortalecendo a determinação e união do casal. Cada tentativa de separação, cada boato, cada mal-entendido se transformava em uma oportunidade para Mariana mostrar sua força, coragem e sinceridade. Ao final da noite, enquanto caminhavam juntos sob as luzes suaves da cidade, Eduardo segurou a mão de Mariana e disse: "Veja, cada obstáculo apenas prova o quanto estamos conectados. Eles não podem nos separar." "E não vão", respondeu ela, com um sorriso firme, "porque nosso amor não é construído em palavras alheias, mas na confiança e coragem que temos um pelo outro." Mesmo com a pressão emocional aumentando e Helena arquitetando novos planos, o casal permanecia unido, mais consciente de que a luta pelo amor verdadeiro exigiria paciência, estratégia, acima de tudo, coragem para enfrentar qualquer adversidade que surgisse. E assim, enquanto a lua surgia no horizonte, iluminando suavemente a cidade, Eduardo e Mariana caminhavam lado a lado, cada passo solidificando uma história de amor resistente, pronta para enfrentar os desafios mais ousados e intrigas mais complexas que ainda estavam por vir. O escritório de Eduardo estava silencioso naquela manhã, exceto pelo som distante do tráfego da cidade. Mas o silêncio era enganoso. Helena havia decidido que era hora de agir de maneira mais direta. Já não bastavam intrigas, rumores ou manipulações indiretas. Agora, ela queria enfrentar Eduardo de frente, usando a autoridade e a influência que possuía para pressioná-lo a tomar decisões que colocasse Mariana em uma posição desconfortável. Ela entrou no prédio sem avisar, elegante, com um semblante frio e controlado. Seus passos ecoavam pelo corredor enquanto se dirigia ao escritório do filho. Eduardo, ao perceber sua chegada, sentiu o aperto no peito que sempre surgia quando sua mãe estava prestes a confrontá-lo. Ele respirou fundo, determinado a não ceder, mas consciente de que seria um momento crítico. "Eduardo", disse Helena, sem rodeios, "precisamos conversar. Sobre você e essa moça." "Mãe, se o assunto é Mariana, nós já conversamos." "Eu não vou desistir dela", respondeu Eduardo, firme, mantendo a voz calma. Helena sorriu, mas havia uma frieza penetrante em seus olhos. "Você não entende, meu filho. Ela não pertence a este mundo e não vai se adaptar. Pense nas responsabilidades que você tem, no legado da nossa família. Está disposto a colocar tudo isso em risco por um sentimento passageiro?" "Não é passageiro. Eu amo Mariana. E se isso significa enfrentar qualquer obstáculo, eu estou disposto." Eduardo se levantou, mostrando que não seria intimidado. A tensão no ar era palpável. Helena, percebendo que as palavras sozinhas não seriam suficientes, começou a usar estratégias mais sutis. Mencionou aliados influentes, contratos estratégicos, pequenas crises de negócios que poderiam ocorrer caso ele insistisse em manter o relacionamento. Tudo cuidadosamente planejado para que a decisão parecesse uma escolha entre amor e dever. Enquanto isso, Mariana, sem saber dos detalhes exatos da confrontação, sentia a pressão aumentar. Pequenos sinais, ligações interrompidas, mudanças de comportamento de Eduardo indicavam que algo sério estava acontecendo. Ela sabia que a mãe dele era poderosa e qualquer confronto poderia colocar o romance em risco. Eduardo,
No entanto, manteve firme sua postura. Ele sabia que Helena estava tentando manipulá-lo e que ceder significaria comprometer não apenas seu amor por Mariana, mas também sua própria liberdade de escolha. Mãe, eu respeito você e tudo que construiu, disse ele, com sinceridade, mas minha vida não será guiada apenas pelo medo ou por expectativas alheias. Eu escolho Mariana e não vou permitir que ninguém a menospreze ou nos separe. O silêncio tomou conta do escritório. Helena, surpresa pela firmeza do filho, percebeu que as tentativas de intimidação não apenas falharam, como haviam reforçado a determinação de Eduardo. Ela respirou fundo, avaliando a situação. Talvez fosse hora de reconsiderar suas estratégias, perceber que o amor verdadeiro não poderia ser controlado apenas por dinheiro ou status. Enquanto isso, Eduardo ligou para Mariana, informando-a do ocorrido de maneira cuidadosa, evitando preocupá-la desnecessariamente. Ao mesmo tempo, a ligação serviu como demonstração de apoio e confiança, mostrando que, apesar da pressão, ele estava ao lado dela. Mariana, tudo está bem. Não vou deixar que nada nem ninguém interfira no que sentimos, disse ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. Eu confio em você, Eduardo, respondeu Mariana, emocionada. Vamos enfrentar isso juntos, como sempre. O confronto marcou um ponto de virada. Helena percebeu que sua influência tinha limites e que o vínculo entre Eduardo e Mariana era mais forte do que qualquer intriga, manipulação ou pressão externa. Ao final do dia, enquanto o céu se tingia de tons dourados e púrpura, Eduardo e Mariana se encontraram no parque, ambos exaustos, mas fortalecidos. Cada desafio enfrentado, cada manipulação percebida, havia consolidado a força do relacionamento. Eles sabiam que obstáculos ainda viriam, mas também entendiam que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. E assim, mesmo com Helena planejando novas estratégias, o casal caminhava de mãos dadas, pronto para enfrentar o próximo capítulo de sua história. Cientes de coragem, confiança e amor verdadeiro eram suas maiores armas. Após o confronto direto entre Eduardo e Helena, Mariana percebeu que esperar que tudo se resolvesse sozinho não seria suficiente. O amor que sentia por Eduardo precisava ser defendido com coragem e inteligência. Ela começou a observar cuidadosamente cada movimento da mãe do empresário, cada tentativa de manipulação, cada comentário que pudesse interferir no relacionamento deles. Decidida, Mariana reuniu informações sobre os aliados de Helena e suas estratégias. Descobriu que muitos boatos espalhados, reuniões canceladas e pequenos obstáculos tinham origem direta na mãe de Eduardo. Mas, ao invés de se intimidar, ela decidiu transformar esse conhecimento em ação. Eduardo, disse ela em uma conversa tranquila, mas firme, precisamos pensar em como agir de forma inteligente. Não podemos apenas reagir, precisamos antecipar. Ele olhou para ela, surpreso, mas ao mesmo tempo orgulhoso. Mariana, que sempre parecia ser a parte mais vulnerável, estava agora tomando iniciativa. Estou ouvindo, respondeu ele, curioso. Mariana sugeriu pequenos ajustes no dia a dia deles, encontros discretos, comunicações estratégicas com pessoas de confiança e um controle maior sobre a exposição pública, para que Helena não tivesse oportunidade de interferir. Cada ação era pensada para proteger não apenas o relacionamento, mas também a dignidade e integridade de ambos. Ao mesmo tempo, Mariana começou a fortalecer suas relações com amigos e familiares, garantindo que qualquer dúvida ou boato fosse rapidamente esclarecido. Sua habilidade em lidar com situações delicadas se tornou um ponto de apoio para Eduardo, mostrando que ela não era apenas a mulher que ele amava, mas uma aliada estratégica capaz de enfrentar adversidades complexas. Um dos momentos cruciais veio durante um evento de caridade, onde Helena planejava criar constrangimento público. Mariana chegou ao local acompanhada de Eduardo, com postura segura e sorriso confiante. Ela antecipou possíveis armadilhas, estabeleceu contatos com pessoas-chave e mostrou-se envolvida e preparada, neutralizando qualquer tentativa de humilhação. Impressionante, murmurou Eduardo, observando-a lidar com a situação com naturalidade e inteligência. Eu não sei como você consegue ser tão calma e firme diante de tudo. Porque quando se ama alguém, cada obstáculo é apenas um teste, respondeu Mariana, com um brilho determinado nos olhos. Helena, por sua vez, percebeu que suas estratégias convencionais não estavam funcionando.
Cada tentativa de criar tensão ou dúvida resultava em Mariana reagindo com coragem e estratégia, ganhando respeito silencioso de pessoas influentes ao redor. A situação colocou Eduardo em uma posição mais tranquila. Ele sabia que Mariana não apenas enfrentava os desafios com dignidade, mas também estava se tornando uma presença positiva e admirada entre as pessoas importantes em sua vida. A confiança entre eles cresceu, fortalecida pelo fato de que, juntos, conseguiam enfrentar a mãe controladora e suas manipulações. No final da noite, enquanto caminhavam sob as luzes suaves da cidade, Mariana falou com Eduardo sobre o que haviam conquistado. Cada desafio que enfrentamos juntos nos fortalece, e cada estratégia que aplicamos prova que podemos superar qualquer coisa. Eu concordo, respondeu ele, segurando-a firme, e ver você assim, corajosa e determinada, só me faz amar você ainda mais. E assim, com inteligência, coragem e união, Mariana e Eduardo continuavam a enfrentar os obstáculos impostos por Helena, demonstrando que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas também estratégia, paciência e perseverança. Cada passo consolidava o relacionamento e preparava o casal para desafios ainda maiores, provando que a força do amor genuíno é capaz de superar manipulações, intrigas e pressões externas. A mansão estava silenciosa naquela noite, mas o silêncio era apenas aparente. Helena planejava seu movimento mais ousado até então. Ciente de que Mariana e Eduardo estavam mais unidos e estratégicos, ela decidiu recorrer a medidas drásticas. Alianças inesperadas, manipulação de documentos e tentativa de criar uma crise emocional profunda que pudesse abalar o casal. Eduardo, por outro lado, sentia uma tensão crescente. Ele sabia que algo maior estava por vir, mas não podia prever a magnitude do que Helena preparava. Mariana, confiante, também percebia sinais sutis. Telefonemas interceptados, pequenas mudanças de comportamento de pessoas próximas, olhares curiosos e questionamentos inesperados. Helena começou seu ataque criando um falso alerta financeiro. Um contrato estratégico de Eduardo seria revisado e rumores de instabilidade seriam espalhados entre investidores e aliados próximos. O objetivo era simples: gerar medo e ansiedade, fazendo Eduardo acreditar que manter o relacionamento com Mariana poderia prejudicar seriamente sua carreira e reputação. Você realmente acha que é hora de se arriscar com ela? Perguntou um investidor, influenciado por Helena, sem saber da manipulação por trás do comentário. Talvez seja prudente reconsiderar antes de causar problemas maiores. Eduardo, embora abalado, não se deixou intimidar. Ele respirou fundo, lembrando das palavras e coragem de Mariana, e respondeu com firmeza: Mariana é parte da minha vida e das minhas decisões. Não permitirei que rumores infundados ou manipulações me afastem dela. Enquanto isso, Helena intensificava suas ações, envolvendo aliados próximos de Mariana, tentando criar mal-entendidos e atritos que pudessem fazer o casal questionar a confiança mútua. Mas cada tentativa era antecipada ou neutralizada pela inteligência e estratégia de Mariana, que agora agia com a confiança adquirida nos desafios anteriores. Em um momento crítico, Helena confrontou Eduardo diretamente em seu escritório, trazendo à tona acusações e falsas alegações sobre Mariana. A tensão era quase palpável, cada palavra carregada de ameaça e manipulação emocional. Eduardo, você está cego. Não percebe que ela só quer o seu dinheiro? Disse Helena, sua voz firme e implacável. Não, mãe, respondeu ele, mantendo a calma e a firmeza. Eu vejo quem ela realmente é e confio nela plenamente. Não vou permitir que você destrua o que construímos juntos. Mariana, percebendo o conflito, entrou no escritório, segurando a mão de Eduardo com determinação. Helena, disse ela, com voz firme, você pode tentar tudo, mas nosso amor não é construído sobre aparências ou riqueza. Ele é baseado em confiança, respeito e verdade. E nada do que você faça poderá mudar isso. O clima atingiu o ápice. Cada palavra, cada gesto era um teste de força, coragem e integridade. Helena percebeu, pela primeira vez, que suas estratégias e manipulações não apenas falharam, mas reforçaram a união do casal. O poder que ela acreditava ter, baseado em influência e dinheiro, parecia impotente diante da força genuína do amor e da confiança. Após minutos que pareceram horas, Helena saiu silenciosa, compreendendo que a batalha emocional e estratégica havia sido perdida.
Eduardo e Mariana permaneceram juntos, respirando aliviados, sentindo que cada desafio superado havia consolidado ainda mais sua conexão. Enquanto caminhavam pelo parque à noite, sob a luz suave da lua, Eduardo segurou firme a mão de Mariana e disse: "Viu? Cada obstáculo, cada manipulação só nos trouxe mais perto. Não há força no mundo que nos separe." "Eu sei", respondeu Mariana, sorrindo, "e agora sabemos que juntos podemos enfrentar qualquer coisa, sem medo, sem dúvidas." E assim, o casal saiu vitorioso de seu primeiro grande teste, fortalecidos pelo amor, pela coragem e pela confiança que compartilhavam. Cada desafio enfrentado serviu para provar que a união verdadeira não pode ser destruída por manipulação, riqueza ou poder, mas apenas reforçada pelo respeito mútuo, paciência e determinação. Os dias que se seguiram ao confronto direto foram marcados por uma calma tensa. Helena, ainda ressentida, começou a perceber que suas ações já não geravam o mesmo efeito. Cada tentativa de manipulação falhava diante da união sólida entre Eduardo e Mariana. O casal, mais confiante e estratégico, havia aprendido a antecipar e neutralizar os obstáculos criados pela mãe do empresário. Mariana aproveitou esse período para fortalecer ainda mais seu relacionamento com Eduardo, combinando momentos de intimidade com discussões construtivas sobre planos futuros. Eles conversavam sobre carreira, sonhos pessoais e até sobre como lidar com a influência de Helena, sempre apoiando um ao outro. "Eduardo", disse Mariana, enquanto caminhavam pelo parque, "percebi que, quando estamos juntos, nenhuma pressão ou manipulação parece ter efeito. Nossa força está na confiança que temos um no outro." "Exatamente", respondeu ele, segurando firme sua mão. "Cada desafio que enfrentamos apenas confirmou que somos melhores juntos." Helena, por outro lado, começou a sentir que suas estratégias não teriam mais impacto. Ela percebeu que o amor genuíno entre Mariana e Eduardo não poderia ser destruído com intrigas, manipulação emocional ou pressão financeira. A determinação e coragem de Mariana, aliadas à firmeza de Eduardo, tornaram qualquer tentativa de separação inútil. Com o tempo, Helena passou a refletir sobre suas ações. Pela primeira vez, enxergou que o relacionamento do filho não se tratava de interesse ou oportunidade, mas de amor verdadeiro, construído com sinceridade, respeito e coragem. Essa percepção não eliminou completamente seu orgulho ou desaprovação inicial, mas abriu uma brecha para aceitar, aos poucos, a presença de Mariana na vida de Eduardo. Enquanto isso, Mariana e Eduardo começaram a planejar projetos conjuntos, integrando não apenas a vida pessoal, mas também a profissional. A jovem demonstrava habilidade de liderança, inteligência e empatia, conquistando aliados importantes, se provando que sua presença era positiva em todas as esferas da vida do empresário. Um momento simbólico de consolidação ocorreu quando o casal participou de um evento social importante, onde Helena estava presente. Desta vez, Mariana não apenas manteve postura impecável, mas foi elogiada por aliados influentes, consolidando sua reputação e integridade. Eduardo, orgulhoso, percebeu que sua escolha havia sido acertada e que o relacionamento estava finalmente livre das sombras de manipulação da mãe. "Veja, mãe", disse Eduardo, durante uma conversa com Helena, "Mariana provou seu valor não apenas para mim, mas para todos ao nosso redor. E eu não poderia estar mais certo de tê-la ao meu lado." Helena permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. Um misto de respeito, orgulho contido e resignação começou a substituir a antiga hostilidade. Ela compreendeu que, apesar de seu desejo de controlar e proteger, o amor verdadeiro do filho era inviolável. Mariana, ao perceber a mudança na atitude de Helena, sentiu um alívio profundo. Não apenas havia conquistado o coração de Eduardo, mas também começava a construir um espaço de respeito e aceitação dentro da família. Naquela noite, o casal caminhou sob o céu estrelado, celebrando pequenas vitórias, compartilhando sonhos e reafirmando seu compromisso um com o outro. Cada obstáculo superado não apenas reforçava o amor entre eles, mas também fortalecia a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade que surgisse. "Eduardo, agora sinto que nada nem ninguém pode nos separar", disse Mariana, sorrindo, olhos brilhando de felicidade. "E assim será", respondeu ele, beijando sua testa com carinho. "Nosso amor é forte, verdadeiro e inabalável." E assim,
O casal consolidava sua união, aprendendo que amor genuíno requer coragem, paciência, comunicação e parceria estratégica. Helena, finalmente, começou a aceitar a realidade. Não havia força que pudesse destruir a conexão que havia se formado, e a resistência ao amor verdadeiro chegará ao fim. Os meses que se seguiram foram marcados por uma sensação de renovação para Eduardo e Mariana. Sem a constante interferência de Helena, o casal pôde finalmente viver momentos de tranquilidade, confiança e crescimento pessoal. A sombra de manipulações e pressões havia diminuído, permitindo que ambos aproveitassem não apenas a relação romântica, mas também o fortalecimento de suas carreiras e projetos conjuntos. Mariana se tornou cada vez mais influente nos círculos que antes pareciam inatingíveis para ela. Sua determinação, inteligência e empatia conquistaram aliados importantes, provando que sua presença ao lado de Eduardo não era apenas aceitável, mas valiosa. Ela assumia responsabilidades em projetos sociais e empresariais, sempre com uma postura ética e colaborativa, conquistando respeito e admiração. Eduardo, por sua vez, sentia um alívio profundo. A segurança de ter Mariana ao seu lado não apenas fortalecia seu lado emocional, mas também permitia que ele se concentrasse plenamente em seus negócios e ambições, sem o peso da hostilidade familiar interferindo em seu equilíbrio. Juntos, eles se tornaram uma equipe poderosa, não apenas pelo amor que compartilhavam, mas também pela confiança mútua e pela compreensão de suas forças individuais. Helena, agora percebendo que não havia mais espaço para suas manipulações, começou a observar o casal com uma mistura de relutância e respeito contido. Ela reconheceu, silenciosamente, que o relacionamento entre Mariana e Eduardo não era passageiro ou superficial. O amor, a coragem e a inteligência da jovem haviam provado que eram invioláveis. Eduardo, disse Helena durante um jantar familiar, de maneira mais contida e quase tímida, vejo que você fez uma escolha sólida. Mariana realmente é notável. Eduardo sorriu, sentindo que aquela mudança representava não apenas o fim das intrigas, mas também a possibilidade de um futuro mais harmonioso. Mariana, ao lado dele, sentiu um alívio enorme, percebendo que a aceitação de Helena, embora lenta, finalmente começava a ocorrer. Com a paz recém-estabelecida, o casal passou a desfrutar de momentos simples, mas significativos. Passeios pelo parque, jantares tranquilos e conversas longas tornaram-se rotina, fortalecendo a intimidade e o vínculo emocional. Cada gesto, cada sorriso e cada abraço consolidava ainda mais a certeza de que estavam construindo um futuro juntos, baseado na confiança e no amor verdadeiro. A vida social e profissional também se estabilizou. Mariana ganhou reconhecimento por sua capacidade de liderar projetos, interagir com aliados estratégicos e manter sua integridade intacta, enquanto Eduardo sentia que poderia finalmente unir seu mundo pessoal e profissional sem conflito. Durante um evento beneficente, o casal foi elogiado publicamente por sua postura ética, generosidade e compromisso com causas sociais. Ali, ao lado de pessoas influentes e admiradas, Mariana e Eduardo perceberam que haviam superado todas as adversidades. O amor deles não apenas resistiu às pressões externas, mas também se fortaleceu, tornando-se um exemplo de parceria, coragem e resiliência. Naquela noite, caminhando lado a lado sob o céu iluminado por estrelas, Eduardo segurou firme a mão de Mariana e disse: "Viu, cada batalha, cada obstáculo nos trouxe até aqui. Estamos juntos, mais fortes do que nunca." "Sim", respondeu Mariana, sorrindo, "e agora podemos realmente aproveitar o que conquistamos. Nosso amor venceu." E assim, Eduardo e Mariana, livres das pressões e manipulações de Helena, consolidaram seu romance, mostrando que a coragem, a confiança e a união são capazes de superar qualquer desafio, criando uma história de amor duradoura, sólida e inspiradora. O amanhecer trouxe uma luz suave sobre a cidade, refletindo nas janelas e ruas, como se o mundo estivesse celebrando a paz conquistada por Eduardo e Mariana. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, havia consolidado não apenas o relacionamento, mas também a confiança, respeito e cumplicidade entre eles. Nos últimos meses, o casal passou por um verdadeiro aprendizado. Compreender que amor não é apenas sentimento, mas ação, parceria e coragem. Helena, finalmente, cessara suas tentativas de manipulação, observando de longe que a força do amor entre Mariana e Eduardo era inviolável. Sua presença,
embora ainda formalmente imponente, já não trazia mais tensão ou medo. Na fazenda, agora tranquila e harmoniosa, Eduardo e Mariana desfrutavam de um dia ensolarado. O vento suave movia a grama e as árvores, trazendo a sensação de renovação e liberdade. O casal caminhava lado a lado, compartilhando risadas, conversas, pequenos gestos de carinho que revelavam a intimidade conquistada com esforço e dedicação. "Lembra quando tudo parecia impossível?", disse Mariana, segurando firme a mão de Eduardo. "Cada obstáculo, cada intriga, parecia que nunca chegaríamos até aqui." "Eu lembro", respondeu ele, sorrindo, "e cada desafio só fortaleceu nossa união. Hoje, posso dizer com toda certeza, não há nada que não possamos enfrentar juntos." O dia seguia com pequenas celebrações. O reconhecimento público do trabalho de Mariana, o respeito conquistado na esfera social e empresarial e o simples prazer de estarem juntos, sem pressões externas ou manipulações. Cada vitória, por menor que fosse, simbolizava a superação da adversidade e a construção de um futuro sólido. Helena, observando de longe, finalmente sorriu. Embora ainda orgulhosa e cautelosa, ela reconhecia que havia perdido a batalha contra o amor genuíno e a coragem de Mariana. A aceitação, embora silenciosa, simbolizava o fim do conflito e o início de uma nova fase para todos. Eduardo, então, propôs um momento especial. Ele levou Mariana até uma clareira da fazenda, cercada por árvores e flores, um lugar que simbolizava renovação e esperança. "Mariana", disse ele, olhando nos olhos dela, "cada passo que demos juntos nos trouxe até este momento. E quero que saiba que não há nada que eu queira mais do que passar a vida ao seu lado." Mariana sorriu, emocionada, sentindo cada palavra tocar profundamente seu coração. "Eduardo, eu também quero isso", respondeu ela, com firmeza e ternura. "Cada desafio nos fortaleceu, e agora estamos prontos para viver plenamente nosso amor." O casal se abraçou, em um gesto simbólico e carregado de emoção, representando não apenas a união de duas pessoas, mas a vitória da coragem, da confiança e do amor verdadeiro sobre qualquer adversidade. O vento suave parecia celebrar a harmonia, como se a própria natureza reconhecesse a força de sua conexão. Enquanto caminhavam juntos, lado a lado, Eduardo e Mariana refletiam sobre tudo o que haviam superado: intrigas, pressões, manipulações e medos. Cada experiência os moldou, os fortaleceu e os aproximou, criando um vínculo inquebrável. E assim, a história deles chegava a um ponto de equilíbrio perfeito. Um romance sólido, construído sobre respeito, coragem, inteligência e confiança mútua. Helena, agora neutralizada, observava em silêncio, reconhecendo que o verdadeiro poder não estava em manipular, mas em permitir que o amor florescesse livremente. Naquele pôr do sol, enquanto os últimos raios dourados iluminavam a fazenda, Eduardo e Mariana sabiam que haviam conquistado mais do que um romance. Haviam conquistado a liberdade de amar, a força de resistir e a certeza de que, juntos, nada poderia abalar a união construída com tanto esforço e dedicação. E assim, lado a lado, caminhando rumo a um futuro que prometia desafios, mas também felicidade, o casal encerrou este capítulo de suas vidas, prontos para viver uma história de amor duradoura, inabalável e inspiradora, símbolo da vitória do coração sobre qualquer obstáculo.